Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer, aonde você alimenta sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Arantes, eu sou o seu host em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu tenho um convidado super especial que já estava nos dando uma aula nos bastidores e sem dúvida vocês vão curtir bastante. Ele é médico formado pela Federal de Pelotas, fez residência médica em ginecologia e mastologia, pós-graduado em cirurgia reconstrutiva da mama. Ele, Dr. José Guerreiro, bem-vindo! Muito obrigado, Vitor. Uma boa noite. Sem dúvida, nós temos muito assunto legal hoje para debater, para falarmos e para aprendermos. Doutor, eu gosto sempre de começar falando um pouquinho da história por trás do grande profissional. Me conta, o senhor é natural de qual cidade? Vitor, eu sou natural de Lagoa Vermelha, né? Fiz a minha formação básica em Lagoa Vermelha e fui fazer a faculdade de medicina, então, na Universidade Federal de Pelotas. Mas toda a minha infância e juventude passei em Lagoa Vermelha, meus pais eram agricultores, eu sempre passei ajudando eles também na lida campeira. Meu pai foi domador de cavalos, Capaz! tem um tio que também foi domador de cavalos, fazia laço, né? Então eu tive uma infância, eu acho que bastante interessante, né? Aham. Nesse meio rural, essa parte agrícola, né? Claro. E o senhor é o único filho? Tem irmãos? Como é que é? Eu tenho um irmão só, Vitor. Ele tem 9 anos mais velho que eu e é médico também. É também Também médico. médico. Que legal. Mas vamos entender um pouquinho mais. O senhor vem dessa origem da agricultura, do campo. Em que momento que surgiu o desejo de ir para a área da saúde, para a medicina em específico? Sua pergunta é interessante, Vitor. O meu pai sempre foi de carneação de ovelha, de animais, no campo. Aham. E eu sempre me interessava. Ele tinha uma habilidade, assim, digamos, muito boa para tirar o pelego da ovelha e não tivesse contato da lã com a carne. Claro. Então eu fui crescendo e me interessei por essa. E isso tem que ter uma habilidade muito grande, assim. Eu diria que isso aí tu acaba desenvolvendo uma habilidade cirúrgica Claro. ah, lidando com esses animais, assim. Fui me interessando. E aí fui crescendo. Aí meu irmão foi para a medicina antes. E eu passei sempre a me interessar. E desde que entrei na medicina, sempre fiquei pensando na área cirúrgica. Aham. Eu sempre fui fazendo estágios, sempre com esse interesse na área cirúrgica, Aham. dentro da medicina. Muito legal. Qual a diferença de idade de vocês? São 9 anos. 9 anos. 9 anos. Então ele já estava avançado no curso dele. Você observou a medicina, já tinha aquele contato em casa, de certa forma, e decidiu iniciar o. Na realidade, eu te diria assim, foi uma referência, mas mais foi uma coisa pessoal mesmo, Sei. de acompanhar esse trabalho do meu pai, assim, que eu achava. E ele era uma pessoa, fazia muita coisa de marcenaria também, ele tinha uma habilidade manual sensacional. E uma pessoa que não tinha muito estudo, mas tinha uma habilidade Claro. maravilhosa com as mãos, assim, era um camarada E foi até os 91 anos. Nossa. 91 anos, magro e sempre com um espírito, assim, eu diria até assim, aventureiro, de descobrir as coisas, Aham. né? E eu acho que herdei bastante isso do meu pai, Que legal. E eles continuou na lida campeira sempre. sempre, até o fim da vida. E esse é o que eu considero, assim, um gaudério mesmo, Raiz de verdade. raiz, Muito bom. Então você iniciou a medicina lá em Pelotas, em né? Pelotas. Aí você teve que migrar de cidade e foi lá morar em Sim, Pelotas. fui morar lá. Aí comecei a faculdade, a gente morava em uma república Claro. de estudantes, né? Mas uma cidade muito interessante na época. Tinha vários cinemas, em Lagoa Vermelha tinha um cinema, Pelotas com vários teatros,
né? Então, uma cidade bastante pujante e a universidade muito forte em Pelotas. Claro. É uma universidade antiga. E aí comecei a medicina, mas sempre já com esse foco voltado para a área cirúrgica. Então, nas férias, às vezes, eu ficava pelo menos um mês lá com estágio voluntário na área cirúrgica, acompanhando os professores. E isso é uma coisa totalmente extracurricular. Claro. Então, já pensando sempre, né, Vitor? Eu acho que na vida, assim, tu sempre tem que pensar no amanhã, ter um planejamento estratégico, né? Boa. Pensar assim, não, mas eu tenho que ter um diferencial, o que que eu vou fazer na minha vida, né? E na realidade a medicina tem tantos caminhos, Claro. como outras áreas também, mas dentro da medicina há várias especialidades. Sim. E às vezes a pessoa chega ali no sexto ano, que residência eu vou fazer? Nunca tinha pensado nisso, às vezes vai para uma residência, não gosta daquela especialidade, às vezes acaba se frustrando. E eu posso te dizer assim com uma grande alegria que desde que eu entrei eu tinha esse objetivo, fui me qualificando para isso, só que isso leva muitos anos, né? Tu te Claro. forma, é uma residência médica e mais treinamento, mas sempre a gente tem que ter um objetivo na vida, olhar sempre para frente e ver o que tu quer ser Claro. né? Como ser humano e como profissional. Sim. E como que surgiu essa escolha da especialização, da residência? Você, durante o curso, já foi desenhando que você ia para essa área? Ou foi uma decisão mais ao final que foi tomada? Não, assim, ó, Vitor, eu sempre procurei essa área cirúrgica e aí fui. Então, foi primeiro para a área da cirurgia geral, né? Fiz uma Ah, formação em cirurgia geral. Aí, dentro da cirurgia geral, depois o pessoal, vários professores queriam que eu fosse para a cirurgia vascular, professores queriam que eu fizesse urologia, né? Aí eu trabalhei um tempo no interior aham, e aí voltei para fazer, daí eu disse, não, mas vou fazer a parte de ginecologia e a cirurgia de mastológica, claro. né? A mastologia, que daí eu fiz, foi em 91, 92 e 93. Só vou abrir um parênteses aqui, não lhe Sim, cortando, me sim, Vitor. perdões. Para quem é leigo, eu Sim, vou me colocar no papel do leigo aqui. sim. O que é a mastologia? E Ginecologia todo mundo todo sabe o mundo que é, sabe, mas né? o que é a mastologia? A mastologia é um especialista que trata as doenças da mama, Ah, das, boa. da mama tanto masculina como feminina. Olha aí. E daí que tipos de doença? Todas elas. As malformações, às vezes tem as meninas formam a mama, uma mama bem maior do que a outra, tem que Claro. corrigir essas assimetrias. Mulheres que têm mamas muito grandes, então tem que fazer cirurgias redutoras. Uhum. Ah, pacientes que têm nódulos nas mamas, secreção nas mamas. Uhum. E um grande foco é o câncer de mama, o tratamento do câncer de mama, então, nas suas várias formas. Claro. Mas o mastologista é o especialista que vai tratar as doenças da mama. Muito Daí, às legal. vezes, a pessoa pensa, mas um especialista só nisso, só na mama. Né? Hoje nós temos especialistas só em mão, só em joelho, né? Claro. E a mama é uma área muito abrangente, assim. Então, tem vários tratamentos diversos. Claro. É uma área que evoluiu muito os tratamentos dentro da mastologia nos últimos anos e continua evoluindo, principalmente na área do tratamento do câncer de mama. Muito bom. Na verdade, depois nós vamos abranger um pouquinho a parte dos procedimentos, que eu ouvi nos bastidores, um procedimento que eu não sabia que tinha e eu quero compartilhar com o pessoal. Mas no seu currículo ali, o senhor fez especializações em São Paulo, em outros lugares. Como é que foi essas experiências fora daqui com outros profissionais? Bom, Vitor, por que fazer essas outras especializações? Então, eu terminei em 93, Aham. então eu trato câncer de mama desde 91. Então, é uma jornada longa. Quando eu terminei a residência,
o que que se fazia? Ou uma cirurgia parcial da mama, Aham. né? Tiravam a parte da mama e fazia radioterapia. Mas se tirava a pele, ficava muito feio aquilo. Às vezes com a radiação a mama ficava horrível. Às vezes se deixava um pedacinho de mama só, que esteticamente era muito ruim. Claro. Mas a grande cirurgia que se fazia era uma retirada total, incluindo a musculatura do tórax. Então, mesmo mulheres jovens, assim, ficavam com uma mutilação muito grande. Claro. Porque se achava que essas cirurgias radicais seriam curativas. E assim, ó, para você ter uma ideia, isso aí me incomodava muito, assim, de ver. Fazia a cirurgia, ficava fechado o curativo, e aí, quando a gente abria, assim, eu olhava aquele olhar de horror, assim, das mulheres quando se Claro. deparavam com aquela cirurgia horrível que ficavam sem a mama. Então, isso aí começou a me incomodar. Aí eu disse, não, mas tem que ter alguma coisa diferente. Aí as coisas começaram a evoluir com as próteses, mas aí se fazia a reconstrução e mais era o pessoal da cirurgia plástica. Daí colocava uma prótesezinha, ficava um negócio pequeno, ficava uma assimetria muito grande, mamas muito assimétricas, uma grande, a outra com aquilo ali. Aí a coisa começou a evoluir, mas dentro da mastologia, o mastologista não fazia a reconstrução da mama. Então, daí eu tinha que programar uma cirurgia, assim, chamar um cirurgião plástico para entrar junto. Isso aí começou a me incomodar. Daí eu disse, não, mas eu vou ter que aprender essas técnicas de reconstrução da mama. Aí conversei com um cirurgião plástico aqui em Passo Fundo, daí ele disse, Wagner, eu não faço reconstrução. Eu disse, não, mas então eu quero aprender contigo a parte estética da mama. Eu vou entrar nas tuas cirurgias e eu não quero que tu me pague absolutamente nada. Quero aprender. Eu fiquei uns 2 anos e meio entrando nas cirurgias Só dele, observando. auxiliando ele e tal, aprendendo a marcação, Uhum. fazendo redução de mama, colocava prótese, cirurgias de abdominoplastia, né, para retirada Claro. de pele e gordura do abdômen. Aí fiz isso, daí chegou um ponto assim, como ele não fazia reconstrução, eu tinha que avançar mais. Aí começou a surgiu daí no Rio de Janeiro um curso de pós-graduação em reconstrução de mama. Eu me É inscrevi a nas oportunidade. primeiras turmas. Fiquei um ano aprendendo daí as técnicas, o que se chama dos retalhos, de usar o tecido do abdômen ou do Claro. dorso, que são os retalhos para reconstruir a mama. E aí começaram a melhorar essas técnicas, começou a ter materiais melhores. E nesse mesmo ponto, a Sociedade Brasileira de Mastologia também começou a ver isso, ter essa ideia. Mas quando eu comecei, ninguém falava, ninguém tinha esse interesse. Não, mas deixa que o cirurgião plástico faça. Mas eu queria fazer. Então a gente tem um olhar diferente sobre a reconstrução de mama e sobre o tratamento de mama. Digamos, quando tu tem uma visão do todo, você já começa, digamos, tu vai construir uma casa, se tu sabe fazer desde o alicerce ao telhado, tu tem uma visão de como se faz isso. Porque quando tu vai tratar um câncer de mama, se você não pensa na reconstrução, tu põe o corte, a incisão em qualquer lugar. Claro. Tu não está preocupado com isso. Se você sabe fazer a reconstrução, desde o momento que você marca a mama para ver o que dá para tirar, o que tu pode aproveitar, tu faz aquilo com muito mais cuidado e a chance de dar certo essa cirurgia é muito maior. Daí quando um trata o câncer, aí trata o câncer, tira a mama, daí entra outra equipe para fazer a reconstrução. É muito mais complicado de que se tenha um resultado melhor. E daí o que eu notava assim, daí deu uma complicação de uma cirurgia. Daí o paciente volta no consultório. Doutor, mas está aqui. Não, não, mas eu só tirei o tumor da tua mama. Isso aí foi um cirurgião Uhum. plástico que reconstruiu. Tá, daí vai no cirurgião plástico. Daí, cirurgião plástico. Não, olha, isso aí é por causa do tratamento do câncer.
Não sou eu que... Então, o paciente fica perdido. Claro. Então, no momento que um profissional é qualificado para fazer esse todo, ele trata o câncer e reconstrói, o paciente, a meu ver, assim, ele fica mais abraçado, mais, e sabe, vai lá e conversa comigo e Claro. vamos resolver o problema. Então, eu sempre pensei assim, ó, Vitor, em qualquer área, assim, se você vai se meter para resolver um problema, para fazer um tratamento, eu tenho que estar preparado para tratar as complicações. Não tu fica chamando fulano, Claro. ciclano. Não que a gente não possa chamar, e até deve chamar para discutir as técnicas, né? Mas se você não sabe tratar as complicações de um procedimento, é melhor que você nem comece o procedimento, né? Só que isso leva tempo. Hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Mastologia, nós temos vários cirurgiões treinados no Brasil. Hoje tem cursos para isso. O pessoal sai da residência, já tem um certo nível de Uhum. treinamento. Mas isso precisa de vários anos. E quem faz cirurgia certamente vai ter complicações. Não tem complicação quem não opera, quem não faz tratamento cirúrgico. Sim, Porque o ser humano é muito diverso. E claro. você fazendo tratamento cirúrgico, principalmente no paciente com câncer, muitas vezes o paciente que faz quimioterapia, que está mais debilitado, é claro que vão ocorrer complicações. Então, se você tem treinamento, você tem essa visão do todo, certamente a chance de ter um resultado melhor é muito maior. Claro. Eu acho muito interessante o que dá para perceber durante toda a sua fala é esse olhar humanizado para a situação. Porque, como você disse, às vezes um quer tratar uma coisa e eu fiz aqui e vou passar para outro. Você já pensou no todo, não? Eu posso solucionar do início ao fim e se der alguma coisa a gente vai resolver e se não resolver a gente vai ver o que faz. Então, o que faz diferença é esse olhar humanizado da situação, né? Olha, vou te dizer uma coisa, assim, quem trata câncer de mama e qualquer tipo de câncer, em primeiríssimo lugar é isso, é o acolhimento. Você saber que uma pessoa, quando recebe o diagnóstico de câncer, fica extremamente fragilizada. Então, o que eu sempre acho assim, ó, você tem que ter olho no olho, não prometer o que você não pode cumprir, mas procurar oferecer o que existe de melhor em termos de tratamento. A pior coisa é você prejudicar um paciente, prejudicar um ser humano. Prometer aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem competência para fazer, porque em relação a câncer, isso aí só vai ocasionar a morte mais cedo desses pacientes. Então a gente tem que sentar, tem que acolher, mas tem que ter uma conversa franca. Sempre falo para os pacientes, não adianta você vir aqui, a gente sentar, eu conversar contigo, tapinha nas costas, te dar um abraço e te prometer bobagens, coisas que não têm eficácia, tratamentos que não têm fundamento científico. O médico jamais pode indicar um tratamento que não esteja cientificamente provado. Isso é um crime grave. A gente não pode fazer isso. Prometer tratamentos milagrosos, você dizer que vai fazer isso ou aquilo, que isso é o que vai curar. Não, quando se está tratando de câncer, normalmente é uma equipe multiprofissional. Uhum. Agora, desde o ponto inicial, você tem que avaliar o paciente, fazer os exames, mostrar qual é a situação e esclarecer exatamente. Porque assim, ó, um câncer de mama inicial, tumores, digamos, menores do que 1 centímetro, a taxa de cura é 95%, 97%, é altíssima, né? Dependendo do tipo de câncer de Uhum. mama. Mas, de uma maneira geral, os Claro. tumores menores, porque existem vários tipos de câncer. Então, assim, ó, tem que sentar, mostrar para o paciente assim, que o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte. Pelo contrário, mas as coisas têm que ser bem feitas.
A gente não tem o direito de prometer coisas que não pode cumprir e nem de errar no tratamento. E acolher o paciente. Mostrar que a gente está ali, dentro do que a gente tem de conhecimento científico, nós vamos utilizar tudo isso para ter uma melhor taxa de resposta e aumentar as chances de cura, mas não com mentiras. Eu sempre falo para os pacientes, o câncer ele vai se mostrar. Tudo que a gente falar de mentira vai passar o tempo e ele vai se manifestar. A verdade tem que ser dita desde o primeiro dia. Eu acho que é assim que se estabelece uma relação de confiança. E quando dá complicação, e vai dar, quem tem bastante volume cirúrgico tem complicações, a gente tem que se abraçar com o paciente em qualquer situação, jamais abandonar um paciente. Nós vamos até o fim. Ah, doutor, mas deu complicação. Pode acontecer as complicações, mas eu nunca vou te abandonar. Eu vou usar de tudo que existe dentro do conhecimento científico para a gente resolver o problema. Claro. Vamos chamar um especialista de outra área, se precisa, para ajudar, para melhorar, às vezes um antibiótico diferente que precise, né? Qualquer coisa nesse sentido, mas jamais abandonar o paciente. Mas isso, Vitor, é o que você fala, exatamente, é um tratamento humanizado. Mas, em primeiro lugar, a verdade, assim, é olhar no olho da pessoa, não baixar o olhar, não desviar. Você tem que falar a verdade, desde o primeiro dia. Eu acho que a vida se constrói assim. Muito. Como eu te falei no início, isso eu aprendi com o meu pai, não foi na faculdade. Claro. Uma pessoa humilde, mas isso se chama caráter. Jamais ofereceria um procedimento cirúrgico que fosse prejudicar um paciente. Pelo contrário, a gente tem que sentar, conversar e mostrar. Sim, é muito interessante essa sua visão. Óbvio que hoje o senhor já tem uma vasta experiência, mas agora falando um pouquinho mais da parte emocional, como particularmente o senhor lida com tantas histórias e desafios que o senhor ouve e encontra diariamente no consultório? Porque eu creio que hoje o senhor já criou uma experiência, mas lá no início, como é que o senhor lidava emocionalmente? Porque cada um tem a sua história, conta uma vida ali. Como é que o senhor lida e lidava emocionalmente com isso? Olha, Vitor, não tem como a gente não se emocionar e todo dia é assim. Mas você não pode deixar que essas coisas te abalem. Então, hoje nós temos muitas pacientes jovens com câncer de mama. Muitos tumores agressivos que muitas vezes você faz de tudo, mesmo com as drogas, os tratamentos modernos que tem para tratar o câncer de mama. Para você ter uma ideia, 60% dos cânceres de mama diagnosticados no Brasil já são numa fase mais avançada. Então, muitos casos já com metástase, quer dizer, já saiu da mama, foi para os ossos, para fígado, pulmão, metástase cerebral, muitas vezes. Os pacientes já chegam com uma clínica já de que a doença já está alastrada. Então, você imagine numa pessoa jovem, ninguém pensa em morte. Ah, mas é uma pessoa jovem, isso aí não é bem assim. Mas faz o diagnóstico. Quando você vê que é um tumor muito agressivo, a gente às vezes já espera que vá ter uma evolução ruim. Tá? Não tem como não abalar, gente. Claro. Hoje já tive pacientes, muitos profissionais de 20 e poucos anos com câncer de mama, 30 e poucos anos, assim como chegam pacientes com 90 e poucos anos, 80 e poucos anos. Câncer de mama é uma faixa etária muito grande. Mas respondendo à tua pergunta, Vitor, o segredo é você oferecer o melhor que você tem do teu trabalho para que você possa ajudar esse ser humano. Porque médico nenhum é Deus e nem perto disso. E todos nós falhamos, às vezes por melhores que sejam as intenções, mas você tem que usar o teu conhecimento com as melhores intenções para amenizar o sofrimento. Às vezes não tem cura,
Mas você acompanhar o paciente, tirar a dor, quando a coisa evolui mal, tá junto, tá presente, acompanhar a família. É claro que é triste você perder uma paciente jovem por câncer, né? Muitas vezes tem mulheres que têm câncer de mama durante a gestação, às vezes tem uma criança pequena de 1 ano, 2 anos, morrendo no hospital. Como é que isso não vai te abalar? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Porque tem outras tantas pacientes, a taxa de cura é muito alta, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso. E na vida a gente tem que aprender a lidar com as perdas, porque isso vai acontecendo. Mas claro, quando tu é jovem, tu acha que nunca vai adoecer, que nunca vai perder ninguém. Não, daí perde os familiares mais velhos, perde amigos teus. Certamente você já viu amigos teus que eram de infância, morreram de acidente, morreram de câncer, de uma coisa ou de outra. E a gente aprende a elaborar esse luto. Claro. Então, na profissão, na caminhada da vida da gente, a gente tem que ter força para trabalhar com isso. Mas uma coisa eu te digo, na minha universidade em Pelotas, nós tínhamos uma cadeira de psicologia médica e de psiquiatria muito forte. E isso me valeu bastante, apesar de eu sempre pensar na área cirúrgica, esse conhecimento de psicologia, de psiquiatria, me ensinou muito e me ajuda até hoje. Porque realmente a gente tem que ajudar o paciente a se fortalecer psicologicamente, a enfrentar o câncer, né? Se o paciente entra numa depressão profunda, certamente o quadro vai evoluir de uma forma pior. A doença é mais fácil que retorne. Então a gente tem que saber trabalhar isso. Então não é porque eu sou cirurgião que eu só sei cirurgia. Claro. Em primeiro lugar, eu sou um médico generalista, todos são, antes de ser um especialista. Você tem que te formar médico e tem que saber de todas essas áreas, da clínica médica e tal. Mas, em primeiro lugar, aprender a lidar com o ser humano, a respeitar o ser humano. E, às vezes, e o que eu acho sempre, o principal, você se colocar no lugar do paciente, se colocar no lugar do outro. Como é que você se sentiria se tu vai num consultório e é maltratado? Uhum. Se a pessoa te tira toda a esperança? Você chega lá com câncer. Não, a tua chance é mínima de cura. Ah, mas você tem uma expectativa de 6 meses de vida. Ninguém pode dizer isso. Ninguém é Deus para saber. Às vezes, aparentemente, a expectativa é muito pequena, mas surge uma droga nova. E tem hoje com a imunoterapia, por exemplo, o melanoma, o câncer de mama mesmo, câncer de pulmão, de rim, a história tem mudado. Doença mesmo metastática, a gente tem pacientes vivendo há 10, 15 anos com doença metastática nos ossos, do fígado, que antigamente era caso que teria morrido em 3, 4 meses. Daí como é que mesmo que eu soubesse que a pessoa iria morrer em 6 meses, tu acha que isso é humano? Há uma sentença Uma para ela. sentença de morte? Quanta gente que imaginaria, não, se eu vou viver só 6 meses, vão me matar, vão me jogar aqui da janela desse consultório. Então a gente tem que pensar muito bem no que fala. Não prometer o que não pode cumprir e estar sempre junto do paciente. Tá? E debater as formas de tratamento que existem e mostrar, não, mas tem umas sequelas, mas vamos juntos, vamos por esse caminho aqui. Eu já tenho uma experiência de tantos anos e acho que já trilhei um caminho. Daí, às vezes, os pacientes chegam lá, doutor, mas eu não. Eu gosto de médico velho, não gosto de médico novo. Médico novo não é médico bom. Eu disse, não, mas eu acho que a sua ideia não tá muito certa. Digo, por quê? O médico também é meio parecido com um vinho. Um vinho que seja ruim,
Se você deixar ele na garrafa 15, 20 anos, vai virar vinagre. Claro. Às vezes nem para vinagre não serve. O vinho bom, ele vai maturando com o tempo, vai ficando melhor. Então, os profissionais médicos, em primeiro lugar, tu tem que ter uma formação muito boa e seguir se atualizando, não termina nunca. A vida da gente não para. E todas as outras áreas. Eu sempre comparo assim, meu pai plantava lavoura, eu ajudava ele, arava, primeiro com arado a terra, depois grade, depois plantava, fazia curva de nível. A produtividade era X. Quando surgiu o plantio direto, passou para 5x, 10x. É outro mundo de tecnologia. Como é que você acha que na odontologia, na medicina também não evoluiria? Então não é porque o médico tem experiência, é velho, que seja grande coisa, que seja bom profissional. Se ele não evoluiu, se a formação dele inicial foi ruim, ele nunca vai melhorar. Ele sempre foi um péssimo profissional. Então não é por aí que se baseiam as coisas. Então a competência é com o tempo, com muito Claro. estudo. Tá? Não é sorte, é trabalho, é dedicação. Né? A gente sempre olhando o outro, nossa, mas como o Vitor tem sorte. Né? Não é, você estudou, você deixou de ir em festas, em fim de semana para ficar estudando, para batalhar. Aí foi, vai para São Paulo, vai aonde for, vai para fora do país para fazer uma formação. Isso não é sorte, isso é dedicação. Né? E isso é fruto do teu trabalho, do teu suor. Então, acho que é só assim que a gente conquista as coisas na vida. E muito mais quando você lida com o ser humano, que é o que eu tinha te dito antes. É olho no olho, não prometer o que não pode cumprir, e estar junto para enfrentar essas situações. Claro que a gente sofre, mas eu sempre digo que não tem coisa melhor do que você, quando vai deitar, colocar a tua cabeça no travesseiro. Eu não preciso tomar nada para dormir, para não... Ah, às vezes, fim de semana, uma taça de vinho, que é um vinho bom, né? Já que falando de Tomar, vinho, né? mas isso eu consigo dormir porque assim, eu procurei fazer o melhor, Claro. né, que eu posso fazer, eu e tantos outros profissionais. Não estou me referindo a mim particularmente, né, mas todo um profissional que tenha uma qualificação e que tenha essa visão humana, Victor. Eu acho que não basta você ser bom tecnicamente, você tem que tentar ser um bom ser humano, tratar os teus irmãos olhando olho no olho, com honestidade. Aí eu acho que as coisas funcionam, mas isso leva tempo. Claro. É uma jornada. Quando eu fiz a residência em Porto Alegre, tinha um médico urologista lá, um doutor Limeira, que era o chefe da área cirúrgica, e aí o hospital Conceição, um hospital grande, muitos residentes, aí no primeiro dia ele fez uma palestra e ele disse: existem médicos que são aquele fogo de palha. Eles se formam e fazem uma propaganda e não sei o quê. Só fazem bobagem. E em pouco tempo vão lá para o chão. Ele disse: tem aqueles profissionais que vão trilhando um caminho dia a dia, subindo um degrauzinho da escada, devagar, tendo humildade, procurando fazer uma formação adequada. Esses são os profissionais. Mas ele devia ter uns 70 e poucos anos. Ele disse: essa caminhada é muito longa e não termina nunca. Então eu acho que é assim. Claro. E outras profissões também. Sim. Tu não pode achar que você sabe tudo, que tem o conhecimento de tudo. Esse realmente é a pessoa que não sabe nada, né? Ele acha que sabe tudo. A gente aprende no dia a dia. E um grande aprendizado é com os pacientes. Eu agora, esses dias, operei uma senhora de 80 anos. Tinha um tumor grande na mama e ela tinha uma mama grande e tal. Eu propus para ela, eu disse: olha, vai ter que tirar a mama e tal.
mas vamos reconstruir, não vou lhe deixar sem a mama. E daí já simetrizamos a outra mama, a gente reduz para ficar no tamanho adequado. Aí ela, 80 anos, e o filho. Aí ela voltou, daí eu tirei umas férias, daí eu vi ela em torno de umas 3 semanas depois da cirurgia, né? Daí minha equipe revisou ela pós-operatório, daí ela voltou. Daí ela me disse, doutor, eu quero lhe falar uma coisa. Daí eu disse, não, muito bem. Ela disse, eu estou muito feliz. Ela disse, eu olhando a minha mama quando fui tomar banho, me lembrou a mama que eu tinha quando tinha 18 anos. Então você veja, Vitor, isso é uma coisa que não tem preço. Uma senhora com 80 anos que fez reconstrução de mama, não passou por uma mutilação. A alegria dela, ela vai ter que passar por um tratamento com quimioterapia, hormonioterapia. Mas ela vai enfrentar isso com alegria, ela já não está preocupada com o câncer de mama. Né? Ela já ficou satisfeita com a mama dela. Então, tudo isso faz parte importantíssima do tratamento de câncer de mama. Claro, quantas coisas interessantes foram faladas aqui. Eu gravei bastante a parte de você ser um excelente ser humano para depois ser um excelente profissional, de você estar numa constante aprendizado. O aprendizado é eterno, nós sempre vamos aprender, nunca vamos saber o suficiente. E também falamos agora, acabamos entrando na parte da reconstrução mamária com a autoestima. E as pessoas confundem muito uma coisa e outra, e uma coisa com a outra coisa. Inclusive, conversávamos um pouco antes nos bastidores sobre isso. Qual é que é a sua visão em relação à reconstrução mamária e à autoestima das pacientes quando isso acontece? Olha, Vitor, muito importante essa tua colocação. Em primeiro lugar, é que eu tinha te falado, nós temos uma lei aprovada, senadora Ana Amélia, através da Sociedade Brasileira de Mastologia, conseguiu aprovar no Congresso Nacional, que já tem mais de 10 anos, a obrigatoriedade da reconstrução mamária imediata no SUS. Quer dizer, trata o câncer de mama e já faz a reconstrução da mama na hora. A nossa estatística brasileira, 70% das mulheres que não fazem a reconstrução de mama no momento em que estão tratando o câncer, nessa cirurgia inicial, 70% não vão reconstruir nunca mais. Hoje nós temos um volume bastante grande de mulheres jovens com câncer de mama. Então, se você pegar, digamos, uma mulher com 35, 30 anos, 40 anos, mulheres jovens, e que tenham uma taxa de cura de câncer aí em torno de 90%, 95%, elas vão passar mais tempo da vida delas com a mutilação do que o que elas já viveram até ali. Então, teve com 32 anos, se morrer com 82 anos, e hoje as mulheres vivem mais do que os homens, nós sabemos disso. Ela vai passar uma grande parte da vida dela mutilada. Então, qual é o fundamento de se fazer a reconstrução mamária imediata? Se o tumor não invade o mamilo e a areola, nós podemos preservar o mamilo e a areola. Então, se retira a mama, mas a pele toda fica. E isso, para a reconstrução, não tem coisa melhor do que isso. Quando você não faz na hora, normalmente arranca fora tudo, mamilo, areola. Aí depois tem que fazer reconstrução de mamilo, de areola. Isso aí às vezes são 2, 3 cirurgias. Então a gente em uma cirurgia já reconstrói. O outro aspecto, às vezes a outra mama também é muito grande e já faz a simetrização. Às vezes a gente opera mulheres que têm mamas de 1,5 kg, 2,5 kg. Tira uma mama dessas e aí fica com uma mama só. Tu imagine para a coluna, carregar todo esse peso. E que o problema é que muitos profissionais, às vezes, chegam e dizem, mas tu tem que tratar o câncer.
por que tu está preocupada com uma cirurgia estética? Isso aí tu está preocupada com a estética e não com o câncer. Isso não é uma cirurgia estética. Isso é uma cirurgia reparadora. Te digo mais, é uma reparação da dignidade pessoal. Ninguém merece acordar de uma cirurgia com uma mutilação. Isso aí, o abalo psicológico é em maior ou menor grau, mas normalmente a pessoa ela está assustada com câncer e muitas vezes o profissional não tem a sensibilidade de falar para ela, mas sem reconstruir a mão, você não tem ideia de como é que fica aqui. De uma maneira geral, na quase totalidade dos casos, a gente consegue reconstruir imediatamente. São pouquíssimas pacientes que não se pode reconstruir na hora. Eu falei, a senhora de 80 anos, eu fiz reconstrução em pacientes com 90 e poucos anos. Nossa. Mas se a paciente tiver uma doença grave, se for uma pessoa uma fumante pesada, tem doença cardíaca, tem doença hepática, idade extremamente avançada, que não tenha condições de um tempo cirúrgico, aí é uma outra história, tu não vai colocar em risco a vida de uma pessoa. Hoje a técnica cirúrgica evoluiu muito. Tem anestésicos que se faz só na veia. Normalmente eu estou terminando a cirurgia, quando vai fazer o curativo, o paciente já está acordado na sala de cirurgia. Então não fica aquilo dormindo de tantas horas. Então termina a cirurgia, a paciente está ali. Quando acordar, ela vai estar com a sua mama. Ela nem vai ter ideia. Isso aí se passou durante o ato cirúrgico. A gente tira a mama, já reconstrói com várias técnicas de reconstrução. Mas eu te digo, Vitor, isso para mim sempre foi a minha ideia do tratamento digno de se fazer. Toda pessoa tem esse direito e o profissional não tem o direito de negar isso. É que muitas vezes um profissional ele não sabe fazer a reconstrução da mama e vem com essa história para o paciente. Por que tu está preocupada com estética? Não, mas é que daí ele não sabe fazer uma reconstrução e não oferece. E fala para o paciente que tem que ser dali 5 anos. Eu canso de receber pacientes que já operaram, que estão sem a mama e que voltam, e que o profissional diz que era para ser dali 5 anos. Eu pergunto, pois mas será que não era 4 anos e 8 meses? Ou 5 anos e 7 meses? Onde é que existe esse trabalho científico no mundo todo que diga isso? Não, os trabalhos científicos dizem que a reconstrução de mama não altera em nada o tratamento do câncer de mama. Que a reconstrução de mama, o melhor é que se faça de imediato. Os melhores resultados cirúrgicos são na reconstrução imediata. Psicologicamente, para os pacientes é sensacional. Senão ela acorda com uma mutilação, está sem a mama, vai para a quimioterapia, cai o cabelo, começa a cair o cabelo, começa a ter uma série de alterações. Qual é o segundo passo? É entrar numa depressão, baixa imunidade. Muitas vezes tem pacientes, mesmo pacientes jovens, que acabam morrendo no curso de tratamentos por estarem com uma depressão severa. Então, Vitor, tudo tem que ter um planejamento, mas o principal é uma conversa séria e a verdade. Não pode existir mentiras. Mas o que o médico está falando tem que ser baseado em estudos científicos. Isso é honestidade. E a gente tem que agir assim. A gente não tem o direito de fazer experiência com os pacientes. Claro. Existem estudos científicos, mas isso tudo é controlado. Não posso uma cirurgia experimental eu ficar fazendo no meu consultório. Dali uns anos aquilo ali pode ser validado. Mas eu, como médico, não posso Não tenho direito. tentar. Como é que eu vou fazer uma cirurgia experimental no paciente?
Não, nós temos que fazer o que é o correto e o que é cientificamente permitido. Tá? Então, a gente tem que fazer o melhor, mas dentro da ética profissional. E o momento é esse, quando você tem a paciente na tua frente, antes de fazer qualquer coisa, quais são as opções cirúrgicas? Eu já tive muitos pacientes, não, mas eu não quero fazer reconstrução. Eu disse, bom, então, infelizmente eu não vou lhe operar. Se é só para fazer essa mutilação, te deixar com uma mutilação assim, eu prefiro não te operar. Então, a senhora vai procurar um outro profissional. Eu disse, eu não passei tantos anos da minha vida treinando para ir fazendo cursos, me aperfeiçoando, justamente para fazer a reconstrução, para evitar a mutilação. E eu sei o que acontece. Eu trato câncer de mama há mais de 30 anos, então a gente tem uma trajetória já. E te digo, é importantíssimo, isso mudou o tratamento do câncer, muda a qualidade de vida dos pacientes, isso dá dignidade ao tratamento oncológico. Claro, e é muito interessante algo que você pontuou e que quando acontece a reconstrução na hora, a paciente ela nem vai se ver sem a mama. Ela não vai ter essa impressão da mutilação, como você disse. Então, é todo esse cuidado humanizado para que a experiência da pessoa seja uma experiência humanizada e completa. Durante todos esses anos da tua trajetória, mais de 30 anos lidando com isso, de certa forma, houve muitos avanços tecnológicos na reconstrução mamária. Nos dê um exemplo, pode ser o mais recente, que você disse, não, isso fez diferença no tratamento das minhas pacientes. Olha, Vitor, hoje assim, ó, uma das coisas que tem mudado muito são as drogas, os medicamentos. Tem um câncer de mama que se chama HER2 positivo. Ele tem uma proteína na superfície da célula e aí tem tratamentos específicos, assim. Tem a quimioterapia e tem a imunoterapia. Então, esses tumores normalmente tem que fazer um tratamento de neoadjuvante, se chama, antes da cirurgia. E o que acontece? Muitas vezes o tumor desaparece com essas drogas. E eram pacientes que tinham uma taxa de mortalidade extremamente elevada. Então, com essas drogas tem mudado, assim. Então, cirurgias, às vezes, que seriam para fazer umas mutilações enormes, hoje se consegue preservar a mama, se tira só uma área da mama, aí faz radioterapia. Né? Então, nos medicamentos foi essa grande evolução. Em termos de cirurgia, a qualidade dos implantes de silicone. Isso melhorou muito. Existe também se chama matriz dérmica. Eles inventaram inicialmente com a pele de porco, foi retirada as células e fica um tecido inerte. Então se consegue cobrir o implante, então diminui muitas vezes as complicações, mas esse tecido é caro, mas para você ter uma ideia, um tecido desses 20 por 20 custa em torno de uns 30 mil reais Nossa, para se utilizar. Então não é para todo mundo, mas foi um avanço muito claro. grande. Mas o principal, assim, Vitor, é o aprimoramento das técnicas cirúrgicas. Eu tenho uma amizade com um cirurgião que é o chefe do hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele é cirurgião plástico, mas chama Marcelo Sampaio. Ele atualmente é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ele não trata o câncer, ele só faz a reconstrução. E ele é o chefe no Sírio-Libanês. Então, muitos mastologistas operam câncer e ele faz a reconstrução. Então, assim, ó, é um cara que tem uma técnica apuradíssima de cirurgia estética e reconstrutiva. Então, todo ano eu procuro passar alguns dias com ele lá no Sírio-Libanês para ver o que tem de novo. Às vezes tem um fio novo. Olha, aquela coisa tem uma abordagem assim, aqui, ali.
Então, essa troca de conhecimento é importantíssimo, até para você ver se está fazendo as coisas certas. Porque eu sempre fiz assim. Sim, sempre fez assim, mas o resultado não foi tão bom. Então, eu acho que a gente sempre tem que comparar, mas comparar o teu trabalho com profissionais que sejam melhores do que você Claro. e que possam te ensinar e você trocar uma ideia. Te digo mais, um dos maiores centros mundiais de cirurgia reconstrutiva, né, é São Paulo. E no Brasil nós temos cirurgiões maravilhosos em reconstrução de mama, em tratamento de câncer. A gente não deixa a desejar para ninguém. Felizmente nós temos profissionais de altíssimo nível. Sim. E isso é muito bom. Então evoluiu muito. As técnicas cirúrgicas evoluíram, os fios melhoraram, a gente tem muito menos infecção. Quem ganha com isso são os pacientes. Claro. Tá? Os pacientes começaram a ver, não, mas mesmo as cirurgias, porque essas cirurgias às vezes levam 4, 6 horas para serem feitas. Mas o resultado, de uma forma geral, é muito bom. Eu sempre vejo os pacientes assim. Então, era aquela mutilação, agora não tem a mutilação, elas não notam. Então, daí eu vejo assim, ó, muitas pacientes me dizem, doutor, mas eu ia te falar uma coisa assim, ó, eu achei esse mamilo aqui está um pouquinho mais baixo que o outro, eu nem queria lhe falar, porque eu sei, eu estou tratando de câncer. Para mim é ótimo isso. Tu está focada, é isso que eu quero, na tua autoestima. Digo, isso a gente resolve. Faz um retoque na pele, que essas cirurgias é muito comum ter que fazer um retoque aqui, ali, de pele, de uma cicatriz. Mas não ficou tão bom. O implante desloca. Tudo tem a sua. Quando a gente trabalha com ser humano, não é sempre a mesma coisa. É o contrário, cada caso é um caso específico, se comporta de uma maneira diferente. Mas o legal é isso, a pessoa ela está preocupada que se podia melhorar aquilo e dá, e vamos fazer um retoque, mas ela não está com a mutilação. Claro. Ela está focada na sua autoestima. E isso é importantíssimo. Porque essas mulheres, elas são penalizadas com câncer de mama. Aí muitas recebem uma mutilação, vão para a quimioterapia, elas se sentem lá no chão. E muitas vezes não tem um profissional para sentar junto, para conversar e para dizer que passa. O cabelo sempre volta. Sempre digo para os pacientes, 100%, 100% volta. E às vezes eu até vejo, porque às vezes o marido é meio carequinha, eu digo, infelizmente para ti eu não posso te dizer isso. Vai ter que fazer um implante. Digo, mas ó, tua esposa vai ficar com um cabelo maravilhoso. E isso não é mentira, é 100%. E normalmente vem um cabelo melhor, vem um cabelo mais cacheado. Só que ela passou por isso. Às vezes chegam com aquele lenço na cabeça, o cabelo está começando. Eu digo, minha querida, esse calorão aí, tira esse lenço. Vamos tocar essa vida para frente. Teu cabelo daqui uns meses vai estar maravilhoso, nem vamos sofrer com isso. Tu tá aí, tá bem, passou por um câncer, tá dando tudo certo, tratamento, a chance de cura é altíssima. Vamos em frente. Então não é uma cirurgia, não é? É uma soma de fatores, Vitor. E assim é a vida, gente. Todo mundo passa por problemas, né? Enfrenta problemas, mas a gente tem que passar por isso. Sim. Que legal ouvir principalmente essa parte do cabelo, que é um ponto, mas é muito importante. E até linkava com a minha última pergunta, que é qual conselho o senhor daria para mulheres que estão nos assistindo e estão enfrentando esse diagnóstico? Esse do cabelo já foi um conselho incrível, mas qual conselho você costuma dar? Vitor, o seguinte, primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes, vamos ver tipo de quimioterapia que vai fazer. No meu ponto de vista, assim,
falo para elas, olha aqui, se vai cair o cabelo, não vamos ficar sofrendo, nós vamos tomar banho, vai tomar banho, começa a cair aquele cabelo. Às vezes demora vários dias. Para que ficar sofrendo com isso? Vamos cortar esse cabelo e vamos fazer uma peruca. Tu vai ficar com o teu cabelo. Ou vamos comprar uma peruca hoje? Isso aí se faz. Tem locais que tu corta o cabelo, já faz a tua peruca, tu já sai dali com ela. Mas isso aí é uma coisa passageira. Vai passar, o cabelo vai voltar. Agora, se você está com uma reconstrução e daí uma pessoa te diz que tem que esperar 5 anos para reconstruir, isso aí não tem embasamento nenhum científico. Nenhum. Se alguém tiver isso aí publicado, que tem que esperar 5 anos, que apresente para... Pode ir num congresso mundial e apresentar, então, porque ninguém nunca viu esse trabalho científico. Então, isso é bobagem. A reconstrução tem que ser imediata. Fazer os exames de rotina, Vitor, para ter um diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é tumor menor que 1 centímetro. Então tem que começar mamografia a partir dos 40 anos. Normalmente, mamografia ultrassom. Tá? Tendo história familiar, se começa antes. Pelo menos uns 5 anos antes de algum caso que tenha tido na família. Mas isso, mamografia aos 40, dá para fazer o ultrassom de mama, muitas vezes ressonância antes disso, que não tem radiação. Porque o segredo é a gente detectar precocemente. Detectou precocemente, a taxa de cura é altíssima e muito menos tratamento agressivo. Um outro aspecto importante que eu me lembrei agora, Vitor, que tu tinha me perguntado de mudanças e avanços. Começaram a aparecer para cá mais pacientes jovens com câncer de mama e outros tipos de câncer. Isso não é para acontecer. Câncer de mama normalmente é para surgir em torno dos 50 anos para mais. Nessa faixa etária é mais comum. Essas mulheres jovens têm uma grande chance de ter uma mutação genética. Então tem uma falha genética que não consegue controlar o aparecimento do câncer. Então ele se manifesta mais precocemente. Hoje existem os painéis genéticos. Hoje tem estudos até de 100 e tantos genes. Aí outro aspecto. Uma mulher jovem chega a estar com câncer de mama. Vamos fazer um painel genético. Faz o painel, tem mutação genética. Existem algumas mutações que o risco para câncer de mama é altíssimo. O risco da população em geral é de 10%. Existem mutações que chegam a 87%, 90% de risco. Então, a mulher jovem, se ela tem uma mutação genética e você trata muitas vezes o câncer em uma mama, e ela tem a mutação, ela tem uma chance de recidivar nessa mama e de aparecer. Ela vai ter câncer de mama de novo. Então, se ela teve com uns 30 anos, digamos, às vezes dali 3, 4 anos aparece câncer na outra mama. E daí você tira só uma parte da mama, dali uns 3, 4 anos aparece de novo. Não vai ficar fazendo quimioterapia indefinidamente. Então, faz esse painel genético. Tendo mutação, a indicação daí é fazer já a cirurgia redutora de risco na outra mama. Então, se tira as 2 mamas e coloca implante de mama. Porque com essa mutação, é certo que ela vai ter câncer de novo. E muitas vezes, conforme a mutação, pode ter câncer de ovário, câncer de tireoide. Então, hoje, no mundo, pacientes de 65 anos para menos, se tem um diagnóstico de câncer, é obrigatório fazer esse painel genético. Porque isso vai orientar o tratamento. Então, essa é uma maneira de você fazer uma grande prevenção,
Prevenção de recidivas, prevenção de que apareça câncer na outra mama. E às vezes, mulheres que têm uma história familiar forte de câncer de mama também pode fazer esse exame. Porque às vezes tem a mutação e aí acaba fazendo a cirurgia redutora de risco. Isso é antes de ter o câncer de mama, que você deve lembrar, Angelina Jolie tinha uma história grande de câncer de mama e câncer de ovário. Então, primeiro ela fez uma cirurgia, fez o exame, deu mutação, detectou mutação genética. Primeiro ela tirou as mamas, depois retirou os ovários. Então, isso é fazer uma medicina preventiva precocemente. E esse exame se faz até com a saliva. Você pode ter certeza que daqui a alguns anos, quando nasceu o bebezinho, daí faz o teste do pezinho, vai fazer esse teste completo para mutação genética. Então, tu tem aquele serzinho ali, já vai estar... Você vai cuidando dele, tem teu filho, tu vai cuidando, já sabe os riscos que ele tem. É para câncer de intestino, vamos cuidar mais da alimentação. Quando chegar numa certa idade, vai fazer um exame de colonoscopia, daí ele vai ter, tu não vai tirar o intestino, mas faz a colonoscopia, vai pegar os pólipos, que são os precursores do câncer de cólon. Então vai fazer essa prevenção. Mas é risco para câncer de tireoide. Vai ficar fazendo ressonância, ultrassom. Então essa é uma medicina mais de precisão, de realmente fazer a prevenção. Não só a gente tratar o câncer que está avançado. E isso faz toda a diferença, principalmente nessas mulheres jovens que, de uma maneira geral, têm os tumores mais agressivos. Quanto mais jovem, de uma maneira geral, é um câncer de mama mais agressivo e é o que mais mata. Nossa. E rapidamente, muitas vezes. Então, por isso que tem que ter o diagnóstico precoce, claro, né? Para a gente melhorar essa sobrevida. Sim, e eu acho que a grande questão de tudo isso que foi falado é a palavra prevenção. Prevenção. Então, vamos sempre trabalhar com a prevenção. Agora, hoje é dia 6, nós estamos gravando esse episódio. Sábado agora, dia 8, é Dia da Mulher, vem muito esse tema. Depois tem o Outubro Rosa. Mas não é só nessas datas, é todos os dias, todas as semanas precisamos falar sobre prevenção. E não é só mulheres, é homens também. Hoje falamos específico de mama, mas os homens também têm muita resistência em fazer esse trabalho de prevenção. Mas é assim que nós conseguimos alcançar o sucesso. Doutor, que prazer ter essa conversa com você. Sem dúvida, nós aprendemos muito hoje, foi uma aula. E eu sempre fecho com a mesma pergunta para todos, que é a seguinte: se você pudesse voltar lá atrás, quando morava em Lagoa Vermelha, na lida do campo, qual conselho você daria para você mesmo lá atrás? Olha, Vitor, eu te diria o seguinte, eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, porque eu te diria assim, você sair, fazer um segundo grau em Lagoa Vermelha, naquela época conseguia entrar numa universidade federal, né? Naquela época não tinha tudo que se tem na internet hoje, mas assim, ó, sempre olhar na frente, planejando as coisas. Teve um colega que ele ficou na Sananduva como agricultor ali, aí ele teve um problema de saúde, aí que ele foi terminar o segundo grau. E acabou entrando na Universidade Federal de Pelotas também. Hoje é um urologista, um cara extremamente qualificado. Então, tu tem que ter um objetivo na vida. Mas, para isso, a gente tem que lutar, tem que planejar. E outra, não ter vergonha de mudar a trajetória. Às vezes, você acha... Eu fiz uma formação muito grande em tratamento de câncer na pelve. Pois, investi muito em cirurgia, em videocirurgia. Aprendi muito isso, sempre gostei da cirurgia. E aí acabei indo mais para cirurgia de mama, para tratamento do câncer de mama. Mas isso custa a gente ter que ver, não, mas está tão bom isso aqui que eu estou fazendo, daí para você mudar. Então eu acho assim, a mesma coisa é um empresário, daí você olha ali um grande empresário,
certamente ele teve muitos fracassos. Ele montou alguma empresa que faliu, que não deu certo. Mas a gente, não é o fato de você cair, você tem que levantar. O ruim é se você fica no chão, não. Tem que levantar, não ter vergonha das coisas. Mas não é fácil e não é fácil para ninguém. Tem que ter um planejamento, tem que ter dedicação. E eu acho assim, tem que ter humildade e educação. A gente tem que ter uma formação. Não é na escola que se aprende educação, isso aí a gente tem que trazer de casa, né? E daí quando a gente tem filhos, aí que a gente vê o quanto que é difícil de educar um ser humano. A minha esposa sempre dizia, nós temos uma filha só, e ela me dizia assim, às vezes eu via que ela corrigia e tal. Tipo, mas ela disse, não, alguém tem que fazer o papel de bruxa. E eu não esqueço disso, e é verdade, né? A gente tem que tentar educar. E esse papel é dos pais, não é na escola. Ninguém que está no nível superior vai adquirir caráter dentro de uma universidade. Não, se ele não tem caráter, ele vai seguir assim na vida. Então, o que eu acho, Vitor, da minha trajetória, eu não me arrependo de nada, assim. Se eu pudesse voltar atrás, se eu conseguisse fazer essa mesma trajetória, eu faria. Né? Porque assim, ó, hoje eu tenho muito prazer no que eu faço, isso me gratifica muito. A última vez que eu fui a São Paulo, o Marcelo Sampaio, um pouco mais jovem, daí ele me perguntou, Guerreiro, quero saber uma coisa contigo. Tu vai fazer cirurgia até quando? Quando é que tu vai te aposentar? Quando é que tu vai parar? Eu disse, eu acho que a resposta é a tua também, Marcelo. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu estiver fazendo a coisa certa, correta, que eu não esteja prejudicando nenhum paciente, eu vou seguir em frente, mas eu só sei fazer isso profissionalmente. Eu não vou me aposentar, não vou montar um negócio, um restaurante, uma coisa que eu não tenho experiência. Vai dar errado, eu não vou me realizar com isso. O que eu gosto é isso, é lidar com as pessoas. Gosto muito de conseguir fazer o tratamento do câncer, mas o que eu gosto mais é de fazer a cirurgia, de fazer a reconstrução, assim, de ver a alegria dessas pessoas. Isso eu te digo, não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Você ver o olhar dessas mulheres assim, é uma coisa que marca muito a gente. E marca todo dia. Sim. Isso aí não tem fim. Né? E não tem um ser humano igual ao outro. E não tem uma cirurgia igual a outra. Sempre tem uma variação anatômica, uma coisa diferente. Né? Mas o abraço que a gente recebe, às vezes, a minha esposa ela é dentista, atende do lado, né? Às vezes o meu avental está todo sujo de maquiagem aqui no ombro. Eu adoro isso, um abraço, um carinho. Eu acho que a gente é feito disso. Claro. Né? Mesmo tratando câncer. Essa situação é difícil, mas eu estou ali para tentar ajudar. Eu digo, não adianta eu me abraçar contigo e a gente ficar chorando aqui. Eu tenho que te oferecer uma ajuda. Nós temos que resolver o problema. E é assim que funciona. Mas no final eu quero esse abraço, quero alegria, quero ver o choro de alegria. Claro. E eu acho que é isso que gratifica em qualquer profissão. Sim. Qualquer profissão, assim, você tem que se realizar como profissional. E aí, como médico, então, a gente tem que estar fazendo bem. Não pode propor coisas erradas. Claro. Né? Então, eu sempre pensei assim, se fosse começar de novo, te digo, faria tudo de novo. Tudo. Exatamente assim. Muito bom, muito legal. Muito obrigado por todo o conhecimento passado, pela experiência, pelos insights. Hoje falamos específicos sobre a área da saúde, mas a gente pode aplicar em toda e qualquer área da nossa vida, porque são princípios. Então, doutor, muito obrigado pela tua presença. Eu sei o quanto o seu tempo é precioso e, sem dúvida, foi muito bem aproveitado. Quem quiser ou quem precisar lhe encontrar, onde que lhe encontra hoje? Bom, Vitor, hoje eu trabalho
parte cirúrgica no Hospital São Vicente Tá. e no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. E tenho meu consultório na Crediplan, né? Ali perto Aham. do onde era o São Vicente, a filial, Sim. né? Que é a Crediplan, um edifício ali, é Uruguai 2001, e o meu telefone ali é 3311-6255, a minha clínica. Eu normalmente atendo consultório só à tarde, que sempre de manhã eu tenho as cirurgias, Claro. às vezes a cirurgia vai até mais tarde. Mas essa é a minha rotina. Minha rotina é essa, né? É essa. Tá aí o endereço, tá aí o telefone. Então pode entrar em contato. Sempre que precisar, ou até mesmo para tirar uma dúvida, Mas aprender, com eu tenho certeza. certeza que o doutor vai estar sempre à disposição. Um beijo no teu coração, muito obrigado pela tua audiência. Sem dúvida, tivemos um episódio incrível. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ficar ligado, porque sempre temos convidados de peso para atrair e para ensinar você. Beijo no coração, até mais.